Fala galera, tudo beleza? Professor Landerson Silva aqui novamente para a gente começar o nosso treinamento para a prova de soldado CBMERG. Bom, o edital ainda não saiu, mas a gente vai começar a trabalhar tudo que nós temos de base em relação a concursos anteriores. Já sabemos que a banca será a IDECAM e sabemos que é uma probabilidade muito grande da prova ser raciocínio lógico. Lembrando que raciocínio lógico matemático é uma argumentação que se coloca, certo? Para cobrar tanto a parte de raciocínio lógico proposicional quanto matemática básica. Todo concurso eu falo isso e sempre tem gente falando, não, isso não é raciocínio lógico, isso é matemática. Raciocínio lógico matemático não é só raciocínio lógico proposicional. No último edital, quando teve de temporários, sem ser esse de sargentos, caiu de tudo. No edital tinha lá função, tinha até geometria analítica no edital, certo? Então, vamos ficar esperto para não se iludir com a ideia que é só lógica proposicional. Mas um tema que faz parte tanto de raciocínio lógico proposicional, né, a parte ali de raciocínio lógico, quanto de matemática básica, é o diagrama de Venn. E aí eu vou trabalhar com vocês hoje diagrama, certo? Fazer algumas questões da IDECAM e mostrar para vocês o que vocês têm que saber sobre as questões de diagrama. O que acontece? Questões relacionadas de diagramas de Venn são aquelas questões que nós temos uma pesquisa, um levantamento, uma entrevista que fala o gosto das pessoas, a escolha das pessoas dentre produtos, dentre empresas e etc. E ele faz um levantamento e ele quer saber alguma coisa. Quem gosta de duas ou mais marcas, quem gosta só de uma, quantas pessoas foram entrevistadas e assim vai. O que você tem que ter em mente? Essas questões têm uma estrutura muito bem colocada que você tem que saber resolver, fazer vários exercícios e replicar o pensamento. Você só tem que tomar cuidado com a ideia errada. O que é a ideia errada? A ideia inicial que muita gente tem que te leva diretamente para o raciocínio errado, te leva para o caminho errado e você vai errar a questão. E eu vi, mesmo depois das provas que tiveram de bombeiros, muita gente depois vendo as questões e algumas provas de raciocínio lógico que eu vi nos últimos tempos, a galera vê a questão de conjuntos, diagrama de Venn, e sequer sabe como fazer, ainda questiona o resultado, a resposta, porque não tem ideia de como fazer. Vamos lá para vocês verem como faz esse tipo de questão, ver como geralmente se erra esse tipo de questão e a gente trabalhar. Vou dar um exemplo aqui básico, olha só. Digamos que eu tenha 3 pessoas. Eu tenho, vou botar aqui bem visual, tá? A pessoa A pessoa B e a pessoa C. Melhor, vou colocar aqui, vou dar nomes: João, Maria e Marcos. Beleza. Digamos que foi feita uma entrevista com essas 3 pessoas, perguntando sobre qual série elas gostam. João respondeu que ele assiste muito Game of Thrones. É assim que se abrevia Game of Thrones, né? Já Maria disse que ela assiste muito. Qual é o nome que tá na moda agora? Ah, sei lá. Grey's Anatomy. Ela ama Grey's Anatomy. Já Marcos diz: olha só, eu gosto muito de Game of Thrones, eu assisto. E também assisto Grey's Anatomy, bastante também. Então repara, João assiste Game of Thrones, Maria Grey's Anatomy e Marcos Game of Thrones e Grey's Anatomy. Como a gente levantaria esses dados sendo uma pesquisa? Eu te pergunto, se a questão tivesse anunciado dizendo tantas pessoas assistem tanto, tantas pessoas assistem tal, se ele vai falar aqui, quantas pessoas assistem Game of Thrones? Bom, eu tenho o João, que assiste Game of Thrones, e tenho Marcos, que assiste Game of Thrones. 2 pessoas. Alanis, mas Marcos também assiste Grey's Anatomy. Então, ali a gente está colocando quem assiste Game of Thrones, não quem assiste somente Game of Thrones. Repara que nessas questões vai aparecer
tantas pessoas assistem, tantas pessoas consomem, tantas pessoas praticam. Se tiver um modificador de exclusividade é outra coisa, mas é bem raro. Quantas pessoas assistem Game of Thrones? 2. Beleza. E Grey's Anatomy? Quantas pessoas assistem Grey's Anatomy? Tem Maria e Marcos também assiste Grey's Anatomy. 2 pessoas. Ok. E quantas pessoas assistem Game of Thrones e Grey's Anatomy? Ah, uma pessoa, que é Marcos. Reparem qual é o erro clássico que a galera comete. Pega esses valores da pesquisa e soma. 2 mais 2 mais 1, 5 pessoas. Mas você consegue compreender que não tem 5 pessoas aqui? Esses dados aqui, desses levantamentos, eles contam as pessoas várias vezes. Por quê? 2 assistem Game of Thrones, João e Marcos. 2 Grey's Anatomy, Maria e Marcos. E uma Game of Thrones e Grey's Anatomy. Quando você vai fazer esse tipo de questão, digamos que a gente não soubesse isso daqui. Ó. E aí a questão deu isso daqui pra gente. E aí eu vou dar uma série de possibilidades. A questão pergunta, sabendo isso daqui, quantas pessoas foram entrevistadas? Ó, a gente não sabe isso daqui, a questão só deu isso. Quantas pessoas foram entrevistadas? Aí é onde a galera erra, vai pegar 2 mais 2 mais 1, 5. Não foram 5 pessoas entrevistadas. Como eu resolvo essa situação? Eu vou colocar um diagrama para cada um dos elementos que eu tiver. Esse daqui é do Game of Thrones, esse daqui é do Grey's Anatomy. E aqui no meio é a região de quem assiste os dois. Eu começo a preencher esse diagrama pela interseção, porque sempre por todo. Quantas pessoas assistem os dois? Uma. Eu vou colocar 1 aqui dentro. Repara, o que significa o que eu fiz aqui? Tem uma pessoa que pertence ao conjunto Game of Thrones e também pertence a Grey's Anatomy. Ok. Agora eu vou para os exteriores. Eu vou pensar agora, ó, em Game of Thrones. Isso daqui. Quantas pessoas assistem Game of Thrones? 2. 2 pessoas têm que compor esse conjunto inteiro. Mas repara que já tem uma pessoa aqui. Então, nesse espaço vai entrar uma única pessoa. Para as juntas, elas formarem as 2 que assistem Game of Thrones. Mas, Alanson, qual é o significado só desse espaço aqui? Esse espaço aqui é o espaço para quem assiste só Game of Thrones. Somente Game of Thrones. Ó, aqui na esquerda é somente Game of Thrones. Aqui no meio assiste os 2 e na direita somente Grey's Anatomy, certo? Então a gente consegue preencher ali agora também, repara só. Somente Grey's Anatomy, ó. Grey's Anatomy é isso tudo, certo? E tem 2 pessoas que assistem Grey's Anatomy. 2 já tem um aqui, vai entrar um aqui. E como eu sei quantas pessoas responderam à pesquisa, agora eu vou somar esses elementos. 3 pessoas assistiram, não. 3 pessoas responderam à pesquisa. Então, se você tiver esse passo a passo, você nunca vai errar questões de conjuntos, certo? Beleza? Vamos para uma questãozinha da IDECAM. Questão de 2024, a questão desse ano. Ela diz assim: em uma escola, 60 estudantes estão matriculados em matemática, 45 em física, 30 em química. Sabe-se que 15 estudantes estão matriculados em matemática e física, 10 em física e química e 5 em matemática e química. Se 3 estudantes estão matriculados em todos os 3 cursos, calcule quantos estudantes no total estão matriculados em pelo menos um dos cursos. Bom, já começa aqui, ó. Se você gostou da minha explicação até agora, já deixa o teu like, se inscreve no canal, entra no grupo, vai estar aqui o link em breve. E em breve eu vou botar o link aqui para você ter acesso ao meu curso completo de preparação para CBMERG. Isso daqui, ó, é só uma palhinha do que você vai ter acesso lá no curso completo. Vamos montar aqui, ó. Aqui eu tenho matemática, física e química. São 3 conjuntos. Então eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3. Nesse formato, para ter interseções entre os 3 e de 2 em 2. Esse primeiro aqui eu vou separar para matemática, esse daqui vai ser o de física e esse o de química. Vamos lá.
Aí eu vou começar a preencher aqui dentro. Sempre pela maior interseção, pela interseção dos 3, ou seja, as pessoas que estão matriculadas nos 3, ó. 3 estudantes estão matriculados nos 3. Já vou cortar aqui, ó. E 3 estudantes vão fazer parte dessa meiuca aqui. Beleza. Eu sei que 5 estão em matemática e em química. Onde é matemática e química? Matemática e química é aqui, ó. Esse é matemática e química. Ele falou que são 5 estudantes. Repara, já tem 3 aqui. Então, nesse pedaço, exatamente matemática e química, entram 2. Por quê? Os 3 que estão nos 3 também estão em matemática e química. Então, ó, aqui só entra 2 para fazer os 5 em matemática e química. Beleza. Agora vamos aqui, ó, para 10 em física e química. Física e química é essa galera aqui, ó. Não, aqui é matemática e física. Física e química é essa galera aqui, ó. Então, tem 10 aqui. Aqui já tem 3, faltam 7. Deu para entender como é bem lógico? Agora, 15, matemática e física. Matemática e física aqui, ó, aqui tem que ter 15. Já tem 3, então faltam 12. Beleza. Agora a gente vai para os conjuntos mais externos ainda. Repara só, eu tenho 30 estudantes em química. Química é essa galera aqui, ó, tem que ter 30 cabeças aqui. Eu já tenho 12. 12 para 30, tá faltando 18, então entram 18 aqui. Deu para entender que é só, ó, receita de bolo um passo a passo? Ó, 18, 20, 30. 45 em física, então tem que ter 45 aqui, ó. Quantos eu já tenho? Eu tenho 10, 22. 22 para 45, 23. Ó, 22 aqui, mais 23, 45. Beleza. Agora eu tenho 60 em matemática. Beleza, ó, 60 em matemática. 60 é essa galera toda aqui. Eu tenho 15, 17. 17 para 60 vai ficar 3, 43. Faltam 43. Beleza. Repara. Ó, quantos estudantes no total estão matriculados em alguma coisa? A galera que está matriculada em alguma coisa é a soma de todo mundo que está aqui, correto? Então é 43 mais 12 mais 23 mais 2 mais 3 mais 7 mais 18. Obviamente você não vai montar assim, né? Dá para fazer aqui compondo, né? Mas, por exemplo, ó, 7 com 3, 10. Aqui, ó, 20, 30, certo? Ó, 10, aqui dá 20, 30. 30 com 43, 73. 85, 85, 88, 108. Então, eu tenho 108 pessoas matriculadas no total. E aí, bota aí no comentário se você entendeu e se você está gostando do que está sendo falado aqui. Bom, vamos mais uma? Considere a seguinte pesquisa conduzida em um pet shop com 200 clientes, abordando suas preferências em relação aos serviços oferecidos para seus animais de estimação. Durante a coleta de dados, foram registradas as preferências individuais de cada cliente. Os resultados obtidos são os seguintes. 112 entrevistados afirmaram utilizar os serviços do pet shop para banho. 62 entrevistados revelaram apreciar tanto o serviço de banho quanto de tosa. Um total de 58 entrevistados não expressou preferência por nenhum dos serviços, seja banho ou tosa. O número de entrevistados que demonstraram uma preferência exclusiva pelo serviço de tosa é de... Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui, ó, banho e eu tenho também tosa. É só banho e tosa? Banho, tosa. Beleza. Eu tenho 2 conjuntos. Aqui é o de banho e aqui é o de tosa. Ok. Bom, 58 não expressou preferência em nenhum dos serviços. Se não expressou em nenhum deles, 58 eu vou colocar aqui fora. 62, tanto para banho quanto para tosa. Ó, 62 está aqui na meiuca. Beleza. 112, o serviço para banho. Então, tem 112 aqui, ó. 112 menos 62, 50. Ok. O número de entrevistado que demonstraram preferência
exclusiva para tosa. Onde é exclusivo de tosa? Exclusivo, é só tosa. Essa galera aqui, ó, é X. Bom, você concorda comigo que, olha a significância. Quem prefere só banho? Quem prefere os dois? Quem prefere tosa? Quem não prefere nenhum? Todo mundo somado é todo mundo que participou da pesquisa? Então eu posso afirmar que 50 mais 62 mais 58 mais x é igual a 200. Bom, vamos lá. 58 mais 62, 120, mais 50, 170 mais x é igual a 200. X vai ser 200 menos 170, x vai ser 30. E aí, conseguiu entender? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve. Novamente vou dizendo, vai ficar no link em breve. Ó, o link do grupo vai estar aí e em breve eu vou liberar o link para o curso completo. E para você ter aquele gostinho, eu quero ver você participando nos comentários. Então, ó, essa daqui, ó, eu vou deixar para você tentar fazer. Pausa o vídeo, vou deixar rolando aqui um pouquinho. Pausa o vídeo, tenta montar e bota aí nos comentários que amanhã eu vou botar o gabarito dela aqui no canal. Então, ó, tenta resolver essa. Também é uma questão da IDECAM para você treinar, porque não adianta só você me assistir fazendo. Você tem que fazer. Um abraço a todos, vejo vocês na próxima, galera. Tchau!